Bom dia para você que assiste esse vídeo de dia, boa noite para você que está assistindo esse vídeo de noite. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre força de vontade. Para onde foi a sua força de vontade? Onde está a minha força de vontade? Para quem não me conhece, sou Daniel Crotiari, moro no Japão, trabalho como programador e também em fábrica quando precisa. Agora estou numa fábrica. E a gente vai conversar nesse vídeo porque aqui é muito importante esse tipo de assunto, porque me ajuda e ajuda você. Bom, e força de vontade, cara, é um vídeo assim que eu queria fazer. Esses dias eu estava fazendo isso e pensando sobre isso, nas coisas que a gente tem vontade quando a gente fala que vai vir para o Japão, um monte de sonhos que a gente cria, um monte de planos e às vezes nem tem plano nenhum. Mas quando a gente vem para cá, a gente começa a formalizar esses planos, essas ideias, né? E tem vontade de realizar. Só que em algum momento, em algum dado momento, a gente perde essa força de vontade. Sabe? Parece que ela vai para o lixo. E a gente começa sofrer assim com os outros desafios, com as outras coisas que vão acontecendo, com as coisas que os dias vão trazendo, até com projetos, né, diferenciados, porque a gente começa a ver coisas diferentes, fazer coisas diferentes, começa a chegar novos projetos, novas ideias, e quando a gente vê aquela ideia inicial que a gente tinha, ela não existe mais. E sumiu. E aí, cara, isso daí, meu, é fantástico para destruir projeto. Eu sei por experiência própria. Quantos projetos meus eu já vi ser destruídos simplesmente por não ter vontade. E por perder essa vontade, né? Porque a vontade eu tenho. Lógico, todo mundo tem, a gente tem essa vontade, só que ela vai embora. E isso daí, cara, é o que destrói a gente. Isso destrói totalmente. E aí, analisando os projetos meus que deram certo, os projetos que estão em funcionamento aí há mais de 10 anos, tem projeto aí rodando há 15 anos, coisas que eu bolei, que eu fiz e está rodando, são todas as coisas que eu fiz com mais vontade, que eu não desisti em momento nenhum. Eu não larguei aquilo, né? E igual diz assim, um cachorro bom não larga o osso. E foi isso, cara. Então, aí eu tava pensando, meu, poxa, quanta coisa que a gente desiste, né? Eu tava olhando todas as coisas que eu construí, e aí chega num dado momento, tá difícil, a gente abandona essa coisa. E aí você analisa, cara, de longe agora, né? Passado aí 4, 5 anos que você abandonou aquele projeto, você fala, caramba, faltava pouquinho, cara. Olhando de fora agora, olhando com outro olho, você vê que faltava um pouquinho para você tirar os benefícios daquele projeto. Então, cara, é muito importante para gente, né, para você que está aí começando agora ou que já tem alguma coisa executando, você não pode desistir. Não desista nunca, nunca. Tem um ditado que diz o seguinte, que no momento que você não sabe se deve lutar, continue lutando. Né? Porque se você não sabe se deve ou não lutar, então é melhor que você continue lutando. E faz todo sentido, cara, faz todo sentido. A gente não deve jamais desistir dos projetos e dos planos que a gente tem. Porque se a gente faz isso, tudo aquele esforço, toda aquela energia, aquela eletricidade gasta, a gente perdeu. Perdeu. Então a gente tem que ir a fundo mesmo, lutar bastante, porque nada vem de graça, nada vem fácil. Esse negócio de que não é fácil ficar rico, é fácil ficar milionário, é fácil ser programador. Não é. Não é. Bota uma coisa na sua cabeça. Não é. Tudo demanda muito esforço, muito trabalho, muita força de vontade. Se você não tem força de vontade, você não vai conseguir. É óbvio. Você precisa se esforçar, você precisa lutar para conseguir aquilo, dedicar cada minuto, cada tempo seu para fazer aquilo. Eu estou aqui na fábrica, são 8 horas todos os dias. Eu dificilmente faço hora extra aqui. Mas é uma determinação que eu tenho. Eu só faço se a fábrica precisa. Se a fábrica não precisa, eu não faço. E aí o que acontece? Eu não vou para casa descansar. Eu vou para lá e aí eu trabalho mais umas 6 horas lá. Porque eu acho assim, se a gente não tiver esse esforço, não vai dar fruto. O dinheiro que eu ganho aqui é para fazer umas certas coisas que eu preciso na vida, que é pagar os meus impostos,
comprar alimentação, manter meu carro rodando, comprar roupa, coisas desse tipo, né? Dar uma voltinha ali, outra aqui. Então é o dinheiro que eu uso no dia a dia. Não é diferente de você que está no Brasil. Não é diferente de ninguém que está em lugar nenhum do mundo. Qualquer pessoa que trabalha faz exatamente a mesma coisa. O dinheiro só serve para isso. A diferença, aquele dinheirinho que a gente pode investir, aquele dinheirinho que a gente pode gastar com a gente para um estudo, para um livro, para uma coisa extra, esse daí eu faço nas outras 6 horas. Então eu sei que quando eu não trabalho essas 6 horas, eu sei que eu não vou ter essa condição de fazer essas coisas para mim, né? Então você precisa ter força de vontade. Eu sei que depois de um dia de 8 horas, às vezes 2, 3 horas de trânsito, né, na ida e na volta, no total dá 3 horas, fica muito, muito cansativo de você fazer alguma coisa. Cara, mas dedique 1 hora da tua vida, apenas 1 hora, para que você consiga fazer as coisas que você precisa fazer. Então, com essa 1 hora, parece que não é muito, mas ao longo de uma semana, você fez aí brincando 5 horas, né? Se você se esforçar, sábado e domingo, mais umas 2 horas, você ganhou um dia. Então a sua semana passa a ser uma semana de não 5 dias de trabalho, mas de 6, né? Sendo que esse um dia é seu. Então, o único dia que é lucrativo pra gente é a gente, cara. É esse dia da gente, esse dia que a gente faz coisas pra gente. E é sempre o que eu costumo dizer, cara. Uma vez eu ouvi isso e eu guardei. Não tem trabalho ruim. O ruim é ter que trabalhar. Essa é a real. Não tem trabalho fácil, não tem trabalho difícil. Todo trabalho é ruim porque é ruim de trabalhar. Então não adianta você olhar para o vizinho e falar, mas ele tem um trabalho melhor que o meu, é por isso que ele é mais esforçado. E eu não consigo porque meu trabalho é ruim. Ele de lá olha para você e fala, nossa, se eu tivesse o trabalho que aquele cara tem, ia ser muito melhor. Ou se ele está fazendo sucesso, ele nem olha para o seu trabalho, ele não quer saber. Ele gasta toda a força de vontade dele para focar naquilo que ele está fazendo. Então, olha só, dedique cada segundo, cada energia do seu corpo para realizar a sua força de vontade. Concentre naquele projeto que você tem, gaste tudo, não perca o seu foco jamais. Concentra nele, faz esse projeto funcionar, estabelece uma meta para você e foque completamente nisso. Você vai ver que isso é muito, muito importante. Isso vai te ajudar muito. Então, tenha vontade de ser exatamente aquilo que você sonhou. Pensa naquele sonho, naquela vontade que você tinha quando você era jovem, quando você era um adolescente. O que é que você queria e por que você perdeu essa vontade? O homem que não tem vontade está à beira da morte. Porque a vontade é o que faz o corpo humano funcionar. Faz essa mente aqui se eletrificar e pensar em achar soluções e vontade e disposição para você conseguir fazer, né? Vontade não, disposição. Porque a vontade você tem que ter. A vontade é divina, você nasceu com ela. Bota isso na sua cabeça. Quando você foi feito, a vontade foi feita junto com você. Você tem todo o direito de ter vontade e de lutar por essa vontade. Então, olha, escuta esse conselho de um cara que já perdeu muita oportunidade por causa disso, desistir no meio do caminho. Não desista jamais. Por menor que seja o seu projeto, a sua vontade tem que ser maior. Então você vai vencer, porque está determinado que você tem que vencer. Tá certo? Eu vou ficando por aqui. Comenta aí abaixo quais são os seus projetos, assim, que você viu que falhou, se houve algum, né? Não precisa contar os que você tem, porque é bom que a gente não conte. Mas conta aí que você está aqui, se você gostou ou não do vídeo. Escreve vontade nos comentários para a gente saber que você viu o vídeo até aqui. Deixa teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha na sua rede social, que isso é muito importante. Um grande abraço para você, Daniel Crotiari, todos os dias aqui no você. Valeu, fui. Tem mais vídeo aí no canal, não esquece de maratonar. Valeu, tchau.